Uma outra forma de associar resistores é a associação em paralelo, né? E como o próprio nome já diz, paralelos, os resistores estão lado a lado. Mas o paralelo não é necessariamente uma associação física, né? Fisicamente em paralelo. Eles têm que estar paralelo eletricamente. E como a gente identifica que eles estão em paralelo de forma elétrica, né? A gente vai verificar, por exemplo, nessa figura aqui superior nós temos um resistor R1 e se a gente observar esse terminal aqui de cima do resistor R1 está conectado com um terminal do resistor R2 aqui. O outro terminal do resistor R1 está ligado com o outro terminal do resistor R2. Então a gente pode dizer que esses dois resistores estão em paralelo, não só na forma de desenhar, mas também eletricamente por conta da conexão dos terminais. Além disso, a gente colocou um terceiro resistor, o resistor R3, que tem o terminal aqui de cima dele ligado ao terminal de cima dos outros dois resistores, e o terminal de baixo aqui dele também está ligado nos outros dois terminais dos outros resistores de forma semelhante. Então a gente pode dizer que R3 está em paralelo com R2, que está em paralelo com R1. A ordem aqui não é importante, tanto faz qual vem primeiro ou qual vem depois. Todos eles estão ligados aqui na parte de cima em um mesmo ponto e na parte de baixo em um mesmo ponto. Para a gente fazer o cálculo, né, verificar a equivalência dessa associação, a gente pode utilizar uma formulinha. Diferentemente da associação em série, no caso da associação em série, a gente somava as resistências elétricas. No caso de uma associação em paralelo, a gente não vai conseguir obter o valor equivalente simplesmente somando. A gente vai ter que fazer uma soma um pouco diferente. Então, o resistor equivalente dessa associação, ele é igual a 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E se nós tivéssemos mais resistores conectados aqui em paralelo, a gente colocaria, vamos supor que tivesse o resistor R4 aqui, R5, R6, R7. Então, essa soma aqui continua. Tudo bem? Então, essa é a forma geral, né, da gente fazer a associação de resistores em paralelo, mas a gente tem uma forma simplificada de fazer essa continha. Se a gente tiver um caso particular baseado apenas em dois resistores, existe uma versão simplificada dessa fórmula que é o resistor equivalente é o resistor R1 multiplicado pelo resistor R2 dividido por resistor R1 somado com o resistor R2. Famosa fórmula da multiplicação pela soma, tá? Então isso vale para o caso de você ter dois resistores em paralelo, tá? Bem, vamos fazer um exemplo então. Aqui na parte de baixo, nessa figura de baixo, nós temos dois resistores aqui. Observando esse circuito, nós identificamos que eles estão em paralelo. E nós podemos observar aqui que dá para a gente verificar qual é a equivalência dessa associação de duas formas. Usando essa fórmula grandona aqui e usando essa fórmula aqui de baixo. Os caminhos são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então, para a gente calcular, vamos montar a equação. O resistor equivalente, então, dessa associação paralela é o valor do resistor R1, que é 10, multiplicado pelo valor do resistor R2, que é 15, dividido pela soma entre os dois, 10 mais 15. Se a gente multiplicar 10 vezes 15, a gente vai ter na parte de cima 150. Se a gente multiplicar aqui na parte de baixo, aliás, somar na parte de baixo, a gente vai ter 25 na parte de baixo. Se a gente fizer essa divisão aqui, né, 150 dividido por 25, a gente vai obter o valor 6. Então, significa
que o resistor equivalente da associação entre dois resistores com estes valores aqui em paralelo dá um resistor de 6 ohms. Então, de maneira semelhante ao caso anterior, onde a gente tinha um circuito de dois resistores em série que, quando associados, equivaliam a apenas um resistor de 25 ohms, no caso anterior, esses dois resistores em paralelo aqui equivalem a um circuito. Então a gente vai ter aqui um resistorzinho apenas conectado aqui nos pontos A e B, e esse resistor tem uma resistência de 6 ohms. Então essa é a equivalência elétrica entre esses dois circuitos, né? Então, se eu calcular o resistor equivalente, é como se eu pudesse substituir esse circuito por apenas um componente que tem o valor equivalente.